Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta nessa videoaula com leitura e interpretação de texto, tá certo? Espero que vocês estejam bem em casa e que possam estar aí se organizando já preparados para mais uma videoaula. E para essa videoaula de hoje, você vai precisar do seu módulo 3. Pegue aí o seu módulo com calma, sem pressa, tá certo? Faça a notificação na sua agenda, escolha, né, o melhor lugar confortável para que você possa acompanhar a sua videoaula sem preguiça, entendendo que esse momento é importante sim para a sua aprendizagem, tá certo? Feito isto, né, pegou seu material, módulo 3, pegou sua agenda, antes de irmos para a indicação da nossa agenda, conforme tem sido sempre ao longo dessas videoaulas, a gente vai para a nossa acolhida. E a acolhida é um momento bonito de reflexão. Os seus textos são escolhidos e pensados para vocês, tá certo? Então, por favor, não pause, não passe. Se permita vivenciar comigo esse momento tão importante da nossa escola, tá certo? E eu trago para vocês, né, um texto baseado na Bíblia, tá certo? Que ele diz assim: ouse sonhar. O que é impossível para os homens é possível para Deus. E é com esse sentimento, né, de possibilidade, né, que a gente acha às vezes que não, mas que para Deus nada é impossível. Por isso é importante nós acreditarmos, tá certo? Aí ele diz assim, ó: Deus sempre se alegra quando ousamos sonhar. Na verdade, ficamos parecidos com Deus quando sonhamos. O mestre exulta com a novidade. Ele tem prazer em ir além do habitual. Ele escreveu um livro sobre como tornar possível o impossível. E para isso, queridos alunos, nós temos uma missão, que é de acreditarmos, alimentar fé. Pode nos roubar tudo sexto ano, menos a nossa capacidade de acreditar e de sonhar e de esperar em Jesus Cristo, tá bom? Feito isto, vamos então para a indicação da nossa agenda. Conforme dito anteriormente, você tem aí o módulo 3, onde a gente vai começar essa videoaula, nesta videoaula, a correção das atividades da página 17 a 19. A gente vem com a proposta do crônica, com a leitura, a herança, no módulo 3 também, na sequência. Vamos fazer a leitura do texto e a gente vai deixar aí como resolução a página 26 a 29 e o que eu estudei na página 35. Combinado? Então, vamos aí começarmos, de fato, a nossa... Olha aí, voltando lá. Começar a nossa acolhida. Nossa correção da página 17 a 19. Vamos lá, então. Ampliando a linguagem, tá certo? O ampliando a linguagem, né? Ele é uma chamada que tem na página 17, lhe situando sobre a atividade que vai ser proposta. E logo em letras, né, bem marcadas aí chamando a sua atenção, nós temos objetividade e subjetividade na notícia. Então, o que é uma notícia objetiva? É aquela notícia em que ela é dita por todo mundo da mesma forma. A subjetividade é quando você colabora, quando você emite uma opinião e isso faz com que seja diferente das demais, tá certo? Olha aí. O jornalista costuma rastrear acontecimentos e apresentar informações do dia a dia de forma ágil e direta, podendo ou não demonstrar seu posicionamento em relação ao que noticia. É isso que você vai estudar nesta sessão. Primeira questão. Releia 2 trechos da notícia. A comunidade se organiza e transforma lixão em área de lazer. Olha aí. A. Há 40 anos, o terreno baldio próximo ao Colégio Vidal de Nodete, na cidade dos funcionários, vinha sendo utilizado como lixão. Os materiais depositados pela própria comunidade e por carroceiros eram recolhidos em parte por caminhões que passavam todos os dias. Há 5 anos, Miriam Espíndola, diretora do colégio, tenta organizar a situação do local. Na época, fizemos um abaixo-assinado e encaminhamos para a prefeitura, mas nada aconteceu, reclama. Este ano, o lixo já se acumulava na rua, obstruindo a passagem dos carros em uma das vias. Foi diante dessa realidade que a diretora decidiu
unir-se à comunidade e tomar uma atitude para transformar o espaço. B. Em uma atividade na disciplina de geografia, eles foram até o terreno e estiveram em contato com a situação degradante do local. Olha aí. A. Em que pessoa do discurso esses trechos foram escritos? Em terceira pessoa. O que esse emprego caracteriza em textos como esse? Caracteriza a impessoalidade, tá certo? E a neutralidade de quem produz o texto. Ou seja, o jornalista costuma apresentar os fatos sendo imparcial ao que está noticiando. Então, repetindo, caracteriza a impessoalidade, tá certo, sexto ano, e a neutralidade de quem produz o texto. Ou seja, o jornalista costuma apresentar os fatos sendo imparcial ao que está sendo noticiado. É importante que você anote, que você confira aí com o seu. Com base nas expressões, sexto ano, em destaque, escreva a qual dos trechos acima, A ou B, cada uma das afirmações a seguir se refere. Então, vamos lá. Primeira opção. A jornalista apresenta os fatos e, de forma subjetiva, posiciona-se em relação ao que estava acontecendo, ao empregar um adjetivo para demonstrar a situação em que o local se encontrava. Segunda opção. A jornalista somente apresenta os fatos, com objetividade, sem expressar seu posicionamento em relação a como o local se encontrava. Vocês conseguem perceber? Né? Um exemplo, criança cai de uma escada de 5 metros e morre. Isso é uma notícia objetiva. Eu contando a mesma notícia subjetivamente, uma criança, tadinha, sem ter noção, não percebeu o risco, caiu de uma escada de 5 metros, infelizmente, mais uma criança que a gente perde para as fatalidades. Né? Veja que nesta eu coloco a opinião, coloco a minha emoção, né? Então eu conto a notícia, mas me dando características de envolvimento, tá bom? Então, o primeiro ponto a gente vai ter como item B e o segundo com item A, certo? Entendido assim? Então fica B e A, né? De cima para baixo. Aí a gente vai entender, pessoal, mais uma vez recapitulando com vocês, que a objetividade do jornalista que expõe os fatos sem apresentar sua opinião em relação ao assunto tratado, como no exemplo, né, dado aí. Já a subjetividade ocorre quando o jornalista opina de forma implícita ou explícita, ele pode fazer só a escolha também, sobre a realidade retratada, tá certo? É sutil, é difícil, mas ela pode ser também feita de maneira explícita, certo? Segunda, leia outra notícia e responda as questões. Restaurante combate desperdício criando pratos incríveis com alimentos que iriam para o lixo. Olha aí, né, a novidade. Anualmente, 1,3 bilhão de quilos de alimentos são desperdiçados em todo o mundo. Isso, sexto ano, é equivalente a praticamente 1/3 de toda a produção mundial. É muita coisa indo para lixo. Isso sem falar do desperdício causado durante todo o processo, como a água que inutilmente usada e todo o gás carbônico gerado. Para tentar diminuir esse gigantesco impacto ambiental que todo esse sistema causa, 4 amigos holandeses resolveram se unir e juntos abrir o restaurante Instetop, que utiliza somente comida que deveria ser descartada. Com 3 unidades espalhadas pela Europa, eles chegam a reaproveitar 8.000 quilos de alimentos por mês. Nota aí. Diariamente, na primeira hora da manhã, funcionários passam por algum supermercado recolhendo produtos que não são considerados próprios para consumo, mas não porque estão ruins, e sim por estarem feios ou com um leve machucado, por exemplo. Inclusive, o restaurante faz questão de ressaltar que todos os alimentos são seguros para o consumo. E como nunca se sabe quais alimentos serão resgatados no dia, o cardápio é sempre uma surpresa para o cliente, já que os chefs precisam usar a criatividade para fazer os pratos com que foi recolhido nos mercados naquele dia. E pelas fotos do local, as comidas não deixam nada a desejar, sendo muito apetitosas, inclusive uma maneira simples
e maravilhosa de realmente fazer a diferença. Acesse em 29 de maio de 2018. O que está sendo noticiado nesse texto, sexto ano? Então, o que a gente percebeu após a minha leitura? Que está sendo noticiado o combate ao desperdício ao cozinhar com alimento que, a princípio, seriam descartados pelos grandes mercados, certo? Sua resposta não precisa estar igualzinha à minha, mas ela precisa ter essa mesma linha de raciocínio, tá bom? Capriche na letra, não faça nada rasurado, bagunçado, tá bom? Em sua opinião, sexto ano, qual é a importância de atitudes como apresentadas nesta notícia? Então, a gente vai perceber, o grande desperdício que acontece e como evitar esse desperdício, tá certo? Isso nos faz realmente repensarmos a nossa condição enquanto seres, atuantes ecologicamente apropriados para vivermos em sociedade, tá bom? Quem assinou a publicação dessa notícia? Leva o nome de um jornalista, do próprio site. Aliás, a notícia não leva o nome de um jornalista, ela leva o nome do próprio site. Onde essa notícia foi veiculada, sexto ano? Em um site chamado Hypernet. Essa notícia é completamente objetiva ou apresenta traços de subjetividade? O que é que vocês acham? Apesar de não ser assinada por um jornalista, certo? Há muitos indícios de uma subjetividade no texto. Por exemplo, no primeiro parágrafo em que o autor se posiciona ao escrever é muita coisa indo pro lixo. É uma opinião dele. Aí nós vamos aí para a página 19. Releia um trecho da notícia. Para tentar diminuir esse gigantesco impacto ambiental que todo esse sistema causa, 4 amigos holandeses resolveram se unir e juntos abrir o restaurante Instetop, que utiliza somente comida que seja... Com que sentido o termo em destaque foi utilizado nesse parágrafo? Para indicar que se trata de um ambiente muito grande, para indicar que se trata de um impacto de grandes proporções, para indicar admiração em relação ao acontecimento. Então, você tem aí 3 opções. Então, você vai marcar aquela que melhor responde. No caso, para indicar que se trata de um impacto de grandes proporções. De que forma o emprego dessa palavra demonstra a subjetividade do autor? Ao empregar um adjetivo, o autor caracteriza o impacto ambiental, demonstrando sua percepção e posicionamento sobre o assunto. Nos trechos abaixo, escreva S naqueles que apresentam subjetividade, posicionamento do autor, e O nos que apresentam objetividade, somente os fatos, tá certo? Então, de novo. S naqueles que apresentam subjetividade, posicionamento do autor, e O nos que apresentam objetividade, somente os fatos. Vamos lá. Anualmente, 1,3 bilhão de quilos de alimentos são desperdiçados em todo o mundo. Isso é equivalente a praticamente 1/3 de toda a produção mundial. Nós marcamos aí um O, que significa objetividade, somente os fatos. É muita coisa indo para o lixo. Isso sem falar do desperdício causado durante todo o processo, como a água que foi inutilmente usada, todo o gás carbônico gerado. Aí a gente tem um S. Subjetividade e posicionamento do autor. E como nunca se sabe quais alimentos serão resgatados no dia, o cardápio é sempre uma surpresa para o cliente, já que os chefes precisam usar a criatividade para fazer os pratos com o que foi recolhido do mercado naquele dia. Então, nós temos aí um O. E pelas fotos do local, as comidas não deixam nada a desejar, sendo muito apetitosas, inclusive. Uma maneira simples e maravilhosa de realmente fazer a diferença. Nós temos aí um S. Que recursos foram empregados para revelar a subjetividade do autor nos trechos acima, sexto ano? Olha aí. Aí, só recapitulando com vocês, tá certo? Fica O, S, O, S. Então, a gente vai entender como muito inutilmente adjetivos como apetitosa e maravilhosa. E o emprego do ponto de exclamação para exaltar o que está sendo apresentado, ou seja, para demonstrar entusiasmo em relação à atitude dos responsáveis pelo restaurante, tá certo? Então, essa aí foi a página 19. Agora, nós vamos lá para a página 25, tá certo? Que vai ser a indicação da nossa videoaula de hoje. Olha aí.
Durante nosso dia, acontecem fatos curiosos, emocionantes ou divertidos, que renderiam uma boa crônica. A seguir, leia uma crônica inspirada em um fato como esses. Alguns acontecimentos do seu cotidiano poderiam virar uma crônica? Explique sua resposta. Ao ler o título do texto, você consegue imaginar sobre o que será essa crônica, né? Então, vamos pensar. A herança. De que se trata, né, sexto ano? A herança. Será que vai falar de alguma coisa relacionada a familiares, né? Será que vai falar de alguma coisa relacionada a pais, escola? Será que tem alguma coisa a ver? Vamos para o texto? Pega aí o seu texto e vamos para a leitura. Olha aí. Desde pequeno, eu via meu avô lendo aquele livrão grosso, de capa dura, azul, e ficava imaginando, por que é que o vô nunca acaba de ler esse livro? Será que alguém obrigou o coitado? Será que ele não sabe ler direito? Será que o livro é chato? Está escrito em outra língua? Que mistério será esse? Até que um dia, eu com meus 8 ou 9 anos, perguntei para ele. Ô vô, por que você nunca termina de ler esse livro? Ele me olhou com surpresa e diversão. Não, Léo, é que eu termino o livro e começo de novo. Termino e começo de novo. Termino e começo. E assim, durante 30 anos, de 1964, quando ele comprou o livro, até 1994, quando ele morreu, meu avô leu 25 vezes O Grande Sertão Veredas. Para quem não conhece, é um livro enorme e assustador de tão bonito, escrito pelo Guimarães Rosa. Livro difícil, também cheio de palavras inventadas, de frases inesperadas, de causos surpreendentes. Aquele livro para mim foi uma revelação. Então quer dizer que a gente podia ler e reler o livro muitas vezes e cada vez curtir mais ainda a história? Quer dizer que o livro não se esgotava nunca? Meu avô operou de catarata ainda na década de 1970, quando não existia essa cirurgia a laser de hoje. E mesmo depois da cirurgia, ele ainda precisava usar o tempo todo uns óculos de lente tão grossas que pareciam uma lente de aumento. Eu ficava embasbacado de ver aqueles 2 olhões do meu avô, azulzinhos, feito bola de gude azul, olhando sem piscar o grande sertão. Aquela imagem nunca me saiu da cabeça. Daí que quando ele morreu, já velhinho, 90 anos de idade, eu só pedi uma coisa de herança, o livro azul de capa dura. Não quero mais nada, vó, só o livro. Vovó não gostou nada da ideia. Queria enterrar o livro com ele. Ah, Léo, tente entender. O João era doido com esse livro. O livro era a paixão dele. Tem que enterrar com ele. Não tem jeito. Não dá. Não. Resultado. Escondi o livro no fundo do armário e não contei para ninguém. Minha avó fechou a cara, bronqueou, ficou uma semana sem conversar comigo. Aquele clima pesado. Depois, o tempo foi passando e vovó me desculpou. De vez em quando, ela que agora já morreu também, vinha e me pedia. Vamos dar uma olhada no livro? E a gente se deliciava com o livro, que na verdade era mais do que um livro. Era um verdadeiro baú. É porque se meu avô estava lendo o livro e recebia um cartão postal, punha o cartão entre as páginas e ele passava a fazer parte do livro. Se recebia um santinho, idem. De vez em quando, ele punha o livro um bilhete de loteria para ver se dava sorte. Nunca foi sorteado, mas não tenho dúvida de que o livro deu muita sorte para ele. Eu já contei tantas vezes essa história e para tanta gente diferente que nem sei mais o que é lembrança, o que é sonho, o que é imaginação. Mas folhei o livro e ele mesmo me dará a resposta. O que eu lembro, tenho. Léo Cunha, A Herança, Ninguém Me Entende, Nessa Casa, Crônicas e Casos, São Paulo, FTD, 2011, páginas 63 a 65. Como dica, né, de vocabulário, nós temos embasbacado, que significa admirado, né, espantado, tá bom? Aí a gente lê para vocês, né, que no livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, Crônicas e Casos,
O autor Léo Cunha escreveu e organizou 26 crônicas, tá certo? Com fatos do cotidiano, cheios de histórias curiosas de família, de amigos e de lembranças. As crônicas apresentam cenas do dia a dia misturado real e imaginário, com linguagem simples e acessível, o que garante uma leitura agradável e divertida, tá certo? Então, com vocês agora, né, conforme aí a atividade da página 26 a 29. Nós lemos o texto, espero que vocês tenham gostado. Tentei ler da forma mais atrativa possível para que possa facilitar seu acompanhamento e a leitura comigo, tá bom, sexto ano? Se tiver dúvida, dá mais uma lida, dá mais uma conferida, responde com vontade as questões e a gente volta na próxima videoaula corrigindo as questões da página 26 a 29. Um abraço carinhoso, certo? Então, a gente se encontra, olha aí, 26 a 29 e a 35, né? Não posso esquecer. E a gente fica em casa e a gente volta na próxima videoaula.